Luz de câmera e ação. Minha história de exportação começou no dia que eu percebi que minha empresa ia morrer. Vocês já acordaram assim à noite com o sentimento que está morrendo, que está acontecendo alguma coisa? Então, um dia no meu trabalho eu também tive esse sentimento que meu negócio, não sabia quanto tempo ia levar, mas ele estaria no rumo a um precipício, vamos colocar dessa forma. Isso foi em 2008 aproximadamente. A minha empresa já com cerca de 80 colaboradores, a gente no norte do Paraná, não estava numa situação relativamente cômoda. A minha empresa começando o processo de certificação CMBio, um grande fornecedor local, as maiores empresas da região, clientes da DB1. Tínhamos boa qualidade de entrega, ótimas referências, então estava tudo bem, né? Não tinha muito com o que se preocupar. Mas de repente começou a cair a ficha que o mercado estava mudando. A Índia em uma evidência enorme, minha empresa ofertava muito serviço, desenvolvimento, fábrica, puramente desenvolvimento de software em N plataformas, totalmente horizontalizada, sem o foco, vendendo por referência. Então, uma boa conta aqui, gerando referência para vender numa outra conta ali. Tem um crescimento vegetativo. E quando isso aconteceu, bate o desespero, né? Você fala, bom, quem está em evidência agora é Brasil, Rússia, Índia e China. Brasil, beleza, Rússia, não sei como é que é o mercado lá, China, barato, Índia crescendo. Índia exportando para os Estados Unidos a rodo. Vão vir para onde? Vão vir para o Brasil. E aí? E vão chegar aqui. E como é que vai ficar a minha empresa nessa situação? Como é que eu me preparo? Foi quando eu decidi que a melhor forma de preparar o meu negócio seria vender lá fora. Porque para mim deveria ser um processo de vender lá fora ou vender aqui dentro, teria que ser uma escolha. E a minha empresa teria que estar preparada para os dois mercados, até para poder competir com eventuais empresas que estariam chegando aqui. Então, se eu quisesse ter uma estratégia de crescimento para outros mercados como eu queria, onde a gente tinha como alvo tanto Curitiba, outros grandes centros, mais o Rio Grande do Sul na área de agronegócio, até na capital tem algumas empresas ligadas ao agronegócio, que poderiam ser potenciais clientes da empresa. Eu tinha muita coisa para fazer. Mas fazer o quê? Né? Foi quando bateu somente a... Obrigado, Luiz. Ops. Mais um só. Isso. Foi quando bateu o desespero, eu falei, vamos lá fora ver como é que é essa brincadeira. Quem aqui no Brasil aqui, pode apoiar, quais são as instituições governamentais que podem apoiar a empresa lá para fora? Foi quando a gente descobriu a Softex, o Brasil IT, que já estava com a estratégia de brand, e fomos lá para o nosso primeiro evento. Achei um tal de Ramírez, um americano que viveu um tempo lá, já viveu na Europa e por acaso era genro de um dos meus sócios, estava voltando para o Brasil. Eu falei, você não vai voltar não, você vai para lá de novo, né? E mandamos esse cara para os Estados Unidos participar do primeiro evento. Trouxe uma série de informações, só que ainda não foi suficiente. Não sabíamos ainda que direção tomar, em termos do que fazer. Então a gente estava naquele momento da empolgação, né, de tentar montar no radar para tentar enxergar qual era o tamanho do gap para se vender. Uma série de oportunidades foram levantadas no primeiro evento, fomos para um segundo evento, numa outra vertical que é de canais, do Alan Pires, em Washington. E lá eu construí uma agenda paralela, a gente foi participar do evento, fiz uma agenda paralela na embaixada, separei 3 dias, fui vender a modelo Brasil, né, de pegar a malinha e bater na porta e ver como é que é essa brincadeira. Agendamos algumas coisas previamente, muito insucesso em algumas visitas, porque o americano não está habituado com esse bater na porta, né, então você vai aprendendo essas diferenças de mercado. Mas a gente nessa ação a gente conseguiu descobrir o quão longe a gente estava de um processo de exportação. Foi onde caiu efetivamente a ficha do que a gente deveria ter que fazer aí, a estruturação da empresa, tanto em processos de marketing, não era só traduzir o material, mas que a nossa empresa ela tinha que estar preparada, e preparada não só para vender, porque lá que a gente foi se dar conta, que a gente estava lá batendo na porta das empresas, falando, bom, se esse cara fecha, eu faço o quê? Bom, não tem ninguém que fale inglês decentemente, não tem como mandar uma analista de negócio aqui, e daí?
Então você começa a perceber, né, o quanto de gaps você tem na tua organização e como que o mercado de lá pensa. Uma outra dificuldade enorme que a gente começou a perceber, o pessoal perguntou: o que você faz? Eu faço desenvolvimento de software. Mas ficava esperando uma segunda mensagem que a gente não tinha. Ainda a gente estava na mensagem bastante generalista. A parte positiva é que a embaixada acabou gerando um contato com uma grande cooperativa lá que falou: eu tenho unidades lá no Brasil, e gerou uma visita aqui para a gente do Brasil e a gente vendeu. Né? E não vendemos lá, mas vendemos aqui. Né? Então eu diria que, pegando o exemplo da Luciene, é aquela fase que a gente está só com a cabeça, né? A parte da cabeça. A gente saiu do pé, fomos para a cabeça e estamos lá, mas sem saber direito o que fazer ainda. Né? A gente sem um bom radar de como a coisa aconteceu. Geramos outras oportunidades com um produto também ligado à segurança, que foi nossas primeiras exportações, que é um software de controle de MSN, o DBO Master, que é e tal, onde começaram a acontecer nossas primeiras exportações, que foi um produto que começou a cair no radar lá nesses eventos que a gente participava e gerava algumas vendas, mas era uma venda incipiente, não era um negócio que gerava escala e não era o foco da minha empresa e não era o que eu queria vender naquele mercado, mas é o que estava gerando alguma demanda de exportação. Né? Os primeiros $100 que veio, deu outro problema. Tá bom, vendeu. Como é que traz o dinheiro? Como a venda foi pequena, a gente trouxe no bolso, porque a gente não sabia transferir o recurso aqui no Brasil. Né? Então era uma venda lá de $2.000, nós demos um jeito lá, caiu na conta do Rabi, nós catamos o dinheiro e vamos trazer no bolso para o Brasil, porque a gente não sabe como trazer o dinheiro. O Banco do Brasil não conseguia passar informação. Então, assim, são muitos gaps que você precisa, na tua operação, que você precisa tratar para você começar a atender lá fora. Né? Tivemos algumas iniciativas para Angola, trouxemos o pessoal da Angola também para a nossa empresa, aqui numa apresentação que eles estavam lá, e ainda nessa tentativa, né, da cabeça, da empolgação, não, vamos exportar, nós precisamos exportar. Pode mais um, Cota, por favor. Foi quando apareceu aí o projeto do Curitiba Offshore Center, em 2009, um processo apoiado pela Softex, que o Robert entrou com um processo de consultoria, acredito eu, né, que bastante similar, já essa planilha por exemplo a gente não viu, né, já está bem evoluído, que começou assim, falar, opa, agora a gente tem alguém que pode orientar de uma forma melhor como é que a gente cobre todos esses gaps que nós mapeamos, porque nós mapeamos uma série de coisas que nós precisamos fazer, mas a gente não tinha como fazer isso ainda, né? E o Curitiba Offshore Center gerou alguns benefícios para nós. Passa mais um. Aí, o primeiro deles foi foco, né? Eu tive que responder para o Robert a mesma fatídica pergunta quase um ano depois, né? Desenvolvimento de software mais especializado em que? Eu acho que eu vi o Robert fazendo essa pergunta para alguém que hoje também enroscou, né? Mas é normal, a gente enrosca mesmo no começo e faz parte. E dentro do processo de construção, nós tivemos que dentro desse desenho construir um foco, né? Beleza, construímos um foco. A gente estabeleceu que o nosso foco seria agronegócio, empresa especializada em agronegócio, iríamos trabalhar somente com agronegócio, preferencialmente cooperativas, tentando focar melhor, tá? Beleza, nós vamos por esse foco. A gente percebeu que isso trouxe resultado aqui no Brasil também. Quanto mais especializado a gente ia, mais nas contas especializadas a gente ia, mais a gente conseguia fechar negócios aqui. Que é uma primeira lição, né? Você vai estruturando a tua empresa para internacionalização, você vai tornando ela mais competitiva aqui internamente também. Isso vai acontecendo com naturalidade, né? E foi quando a gente decidiu entrar de cabeça nesse processo, e de lá para cá a gente passou o segundo semestre de 2010 e esse semestre desenvolvendo um produto. Então nós decidimos que nós íamos embarcar nesse mercado, mas não só com serviço, mas também com produto. Porque a gente imaginou que o mercado de serviço puro e simples, você sempre vai ter no cangote a Índia, mas a Índia é um terço do valor, mais a Índia e mais a Índia, agora é mais a Índia, agora é o Vietnã. Nesse último evento lá, a gente encontrou empresas do Vietnã terceirizando para as empresas indianas, e as indianas que vendem para o resto do mundo. Quarteirizando, né? Então, é um mercado assim que não vai ter fim e não ia resolver aquela estratégia ou aquele medo de morte, né, que eu senti alguns anos atrás. E aí a gente vem focando bastante a estratégia de produto, e devo muito a isso, a um processo que está sendo feito similar ao que está sendo feito com vocês aqui no Curitiba Offshore Center, que foi um desenho de preparação que foi mostrando pra gente, olha, tudo bem, você pode fazer tudo isso, você pode ter estratégia de marketing, você pode ter gente falando inglês, mas se você não
O americano, se você não estabelecer um foco muito bem direcionado, bem forte, a coisa não vai acontecer. Nesse último evento na BINS, no Rio Grande do Sul, o Robert trouxe um outro colega lá e ele bateu de novo na mesma tecla. Mas ele bateu mais forte ainda. E ele deu um argumento que eu achei assim fantástico. Ele falou uma questão de física. Né? Se você pegar uma folha de papel, né, e se você tentar empurrar um objeto largo com vários focos, você não vai conseguir furar ela. E se você tenta, quanto mais específico for a força, você vai conseguir furá-la mais facilmente. E foi onde a gente começou a trabalhar. A gente está alinhando isso uma estratégia de conquista, vai começar com foco e vai começar uma estratégia de conquista de flancos, passada pelo próprio Robert, nesse processo. Então nós decidimos naquele momento construir a nossa estratégia de internacionalização, do zero, efetivamente. Né? Ou seja, a gente não tinha muito que internacionalizar naquele momento. Aí veio o plano de negócio, que foi toda essa construção dessa estratégia. Beleza? Então aí nós falamos, não dá para ficar aqui lá mais só com a cabeça, né? Vamos lá fora e tal, né? Começamos a colocar as coisas no papel efetivamente e foi onde a gente saiu do zero, construir um novo produto de escala global. Nós saímos desse estágio, né? Nós vamos ofertar serviço? Pode até ser que nós ofertemos serviço também, mas primeiramente nós vamos preparar um produto pensando nele globalmente, do zero. É isso que a gente está fazendo e devemos lançar aí agora nesse começo do segundo semestre de 2011, né? Só um pouquinho. Aí tá bom. Desse processo de trabalho em conjunto, nasceu um consórcio para atender algumas oportunidades no Japão, chamado Curitiba Global IT. 4 empresas lá que estavam nesse trabalho, elas trabalhavam muito forte com fábrica, né, ou outsourcing, offshore, o nome que se quiser dar, né, tem vários nomes lá fora também. Estabelecemos um consórcio onde são 5 empresas, a gente começava a brincar com 800 pessoas. Opa, 800 pessoas a gente já começa a ficar gente grande e dá para brincar com alguns players lá fora. Né? Aí com uma estratégia cooperada de manter consultor avançado, levantando oportunidades de negócio, cobrimos uma oportunidade de um projeto de uma grande empresa japonesa aqui no Brasil também, né? Mas essa oportunidade a gente não conseguiu levar ela ainda a cabo. Mas foi uma iniciativa muito bacana, porque a hora que levantou a oportunidade, até a visita dos japoneses aqui no Brasil, a gente fez logo, fez tudo em 20 dias. O empresário, quando vê dinheiro lá na frente, se movimenta numa velocidade que você não acredita, né? Então, 20 dias a gente já tinha site, tinha logomarca, tinha tudo. E estávamos aqui apresentando a Curitiba Global IT junto com Politec, junto com outros nomes aí de grandes corporações aí do mercado. Stefanini, estava aí, outras grandes empresas, e a gente lá, com a bandeirinha lá do Curitiba Global IT, batendo junto lá nessa oportunidade. Foram 5 empresas, 2 foram descartadas, 3 continuaram, nós continuamos no processo, então a gente não estava tão ruim assim, mas não fechamos o negócio efetivamente. Mas foi um posicionamento interessante que a gente começou a descobrir que esse trabalho cooperado e a união, e você maior, você consegue colocar mais oportunidades no teu radar também. Então as empresas precisam começar aqui no Brasil, começar a pensar muito nesse trabalho de consolidação para você conseguir ter mais, você ter um percentual menor, mas de coisas maiores efetivamente. Né? Você aumenta muito a tua capacidade de entrega. Também estive 2 vezes na Indiasoft, a primeira vez, aí eu aprendi que esse negócio de agenda paralela funciona pra então é legal. Na primeira viagem, em 2010, eu fiz questão de visitar algumas empresas. Visitei empresas de 30 funcionários, eu acho que o mais velho devia ter uns 24, 25 anos. Exporta para os Estados Unidos 100% do seu serviço. Exporta para os Estados Unidos 100% do seu serviço. Eu ficava indignado como é que a gente não consegue fazer isso. O mercado interno deles é inexistente. Mapeamos quais eram as estratégias de entrada nesse mercado, a estratégia de construção de relacionamento, eles estarem trabalhando dentro das empresas americanas, voltando para a Índia, montando operações para atender essas empresas que já trabalhavam. Então não é a estratégia de ir lá e mandar um vendedor e ficar pagando um vendedor para ele ficar batendo na porta dos caras lá. Não é essa a estratégia que vai vender. Essas companhias já estão usando outras táticas, efetivamente, para conseguir esses mercados. Né? Foi onde a gente conseguiu ver.
dá dó de ver, para quem aqui do Brasil vê estrutura de cabeamento, etc., você fica um pouquinho horrorizado com tudo que você vê lá, né? Aqui é uma das empresas que eu visitei, tem vaca na rua, tem todas essas coisas que a gente vê na televisão, ocorre, então aquela plaquinha amarela lá na frente é de uma empresa que eu visitei, que estava no evento, tem tudo, né? Isso aí foi histórico. Mas também, passa mais uma vez, também tem grandes parques de TI lá, grandes empresas estruturadas, preparadas para atender o mercado global. Passa mais uma. E assim, o grande aprendizado que a gente tem dessa história toda é que a fronteira é a gente que estabelece. Quando a gente começou a montar o negócio, a gente pensava atender um segmento local, depois você começa a pensar um pouquinho mais no Brasil. E a gente descobriu que eu já posso pensar numa solução globalmente. A nossa diferença aqui no Brasil, de um menino lá do Vale do Silício, é que quando ele sai da faculdade, ele já pensa em resolver um problema mundial. A gente pensa que um moleque sai da faculdade e fala, vou desenvolver um sisteminha para lojinha de R$1,99 lá do meu bairro. A cabeça é diferente, né? Então a coisa realmente está, né, entre as duas orelhas. Como é que você se posiciona efetivamente, como é que você monta as estratégias para atingir esse posicionamento, né? Então a gente acredita que o caminho do sucesso de uma empreitada dessa de internacionalização é uma estrada longa que você tem que começar cedo. Quanto antes você começar, antes você vai chegar. E mudar a visão do local, do nacional para o global. Nem que seja para você ficar mais forte aqui no Brasil.